Câmara Entrevista está de volta. Nós estamos conversando com o psicólogo Clever Munhoz e nós estamos discutindo a ética. Clever, e qual é o papel da religião dentro desse contexto da ética? Pois é, o ser humano como um animal gregário, né, que vivia em bandos, inicialmente, quando a condição posta era basicamente de sobrevivência, as relações entre o bando eram dadas basicamente pela força bruta, né? E normalmente pelo macho alfa, que garantia a alimentação, principalmente a caça e a proteção do bando. Na medida em que esses grupos começaram a desenvolver ferramentas, utensílios, o arado foi muito importante porque ele permitiu a agricultura, né? Então, os grupos humanos deixaram essa característica nômade, começaram a se fixar no campo e esses grupos começaram a aumentar. Para manter esse controle, manter o controle das relações entre o grupo, só a força, só um macho alfa já não daria conta, né? Por quê? Porque inclusive os membros do grupo, pela sobra do alimento produzido pela agricultura, também aumentou a quantidade e a especificidade de cada atividade do grupo. Então, a interdependência dos membros, aliás, a interdependência dos membros era muito maior. Nesse sentido, houve a necessidade de se colocar algumas normas para esses grupos. E nesse período, no início na verdade seria o início do processo civilizatório. Nesse período, a relação das pessoas com a religião eram politeístas e tinham um relacionamento particular, né, privado com as divindades. Como esses grupos começaram a aumentar, ao mesmo tempo que esse desenvolvimento junto com a agricultura, houve também uma mudança do politeísmo para o monoteísmo, né? E a religião que era particular também passou para a esfera social. Era mais uma forma, começou a interferir a religião também, não só no privado, né, mas na participação social de cada pessoa. Ela começou a controlar e direcionar o comportamento também, né, ditando algumas regras, né? E aí também você tem estabelecido uma relação de poder, quer dizer, se antes existia um macho alfa que mantinha um controle pela força, o controle do grupo fica muito mais fácil se você tiver, por exemplo, um líder que tem contato com uma divindade e que passa algumas normas, né, Já não temos vários deuses, temos um só. Um só, exatamente. E aí é uma forma de você controlar e, num certo sentido, facilita, inclusive, o controle e a introjeção de alguns valores por grupos que antigamente eram diferentes, né, que tinham interesses diferentes e que agora precisam ter uma certa união, né, precisam se reagrupar e vão se desenvolver. E, nesse sentido, a religião foi muito importante justamente para introjeção, junto com as normas legais, né, a introjeção de alguns valores morais, do que era certo e do que era errado, né? Agora, o que é importante a gente salientar também é que, nesse caso, a religião foi extremamente importante para a aquisição pessoal dos preceitos morais, porém, esse processo ele era esvaziado de ética. Por quê? Porque muito embora ele buscasse um certo bem comum, né, mas ele limitava o comportamento das pessoas e as pessoas não tinham uma participação reflexiva sobre aqueles valores adotados, né? Esses valores eram adotados basicamente pelos hábitos de sobrevivência, pelos preceitos legais e preceitos religiosos, que em vários momentos da história se juntavam, né? Você tinha cristalizados. Basicamente a lei vinha via religião, via divindade. Então não se discutia. Não se discutia, né? Era unilateral essa condição. Entendi. Quer dizer, não havia então uma reflexão acerca da ética. Exatamente. Quer dizer, as pessoas, vamos imaginar, se você tem um líder que diz que tem contato direto com a divindade e que a divindade está determinando algumas condições, né?
O que cabe aos membros daquele grupo, basicamente, é aceitar, né? O que também foi mudado com o tempo, porque vamos imaginar, você não violar os 10 mandamentos, por exemplo, aí eu estou tomando como base o cristianismo, que é a base da nossa sociedade ocidental, mas não violar os 10 mandamentos, que é um código moral, é muito mais fácil do que você amar ao próximo como a si mesmo, que é uma diretriz ética. Então, o movimento de amar ao próximo como a si mesmo exige muito mais empenho. Então, é muito mais fácil você simplesmente não violar determinados preceitos, não violar determinadas normas. Acho que a gente ainda, tenho certeza, a gente age assim ainda. Eu tenho a impressão que a gente tem, acho que um pouco de preguiça de pensar, de processar. Eu diria que é engraçado, mas assim, eu diria que é mais fácil você ser moral do que ético. Por Claro. quê? Porque você ter o comportamento ético, você tem que ver lá na frente, você tem que ver além das tradições, dos hábitos, da sua moralidade, se de fato ela tem fundamento racional, fundamento científico. Exige mais. Se ela é pautada por uma verdade empírica, né? Então, é um movimento muito mais angustiante, eu diria. Nós somos formados e a nossa formação valoriza muito o conhecimento. Nós somos formados enquanto ser consciente. Você acha que se nós tivéssemos uma formação que contemplasse também a ética e a estética, nós teríamos uma atuação melhor ou pelo menos uma ética melhor? Você diz em termos escolares, é isso? Isso. O que seria fundamental que se iniciasse desde o início, não é só a questão ética, mas é o movimento que a ética, que o sentido ético dá para o comportamento humano. Ou seja, é um movimento reflexivo, você refletir sobre a sua atividade, sobre os seus valores e pensar criticamente, né? Quer dizer, o ideal é que nós tenhamos essa postura, né, de sempre estar passando um pente fino sobre os nossos valores e identificar se de fato eles procedem, se eles promovem o bem público. Então seria fundamental, eu não diria uma disciplina ética, né, mas que a própria forma de se passar as disciplinas atuais fosse de uma maneira mais crítica, né, mais construtiva, que exigisse mais participação dos alunos, por exemplo. Hoje o que a gente percebe é que a ética que eu quero para mim nem sempre é a ética que eu quero dispensar para o outro. Você acha que a escola tem o poder de mudar isso? A escola como detentora aí do conhecimento, né? Da transmissão do conhecimento, não só da educação, porque a educação também acontece em todos os espaços, em casa principalmente, mas você acha que enquanto instituição que transmite conhecimento, que processa, que ajuda a adquirir, você acha que... A escola, sem dúvida, tem muito a contribuir, né, para aprimorar, para facilitar, para desenvolver as noções de ética. Mas eu diria que antes da escola, antes de nós cobrarmos das instituições, acho que seria fundamental uma mudança de postura individual, né? Que eu com o meu filho, com a minha filha, com a minha esposa, possa exercer esse senso crítico, possa desenvolver um senso crítico em busca de uma moral mais apurada, com um viés ético, né? Quer dizer, refletir sobre as atitudes do dia a dia, sobre os preconceitos, sobre as coisas que a gente costuma fazer, né? Acho que é fundamental a gente estar sempre se questionando, nós não podemos ter medo de questionar, né? Acho que a gente poderia, esses dilemas morais e éticos, a gente poderia resumir em 3 questões, quer dizer, eu quero, eu posso e eu devo. Querer e poder hoje, até pela condição material, a gente poderia dizer que está muito fácil. A grande questão que traz muita angústia, muito conflito, é se eu devo, né? Esse exercício a gente deveria promover muito mais. Como você vê a ética dentro do ambiente profissional? Pois várias atividades, eu diria que a grande maioria das atividades hoje em dia tem buscado estabelecer códigos de ética, né?
Isso é fundamental para a valorização da própria atividade, para estabelecer, estreitar os laços entre os pares, os profissionais e, acima de tudo, valorizar a imagem da profissão diante da sociedade, pelo bem comum. Agora, é importante a gente ter uma noção e avaliar sempre como esses códigos são estabelecidos. Eles são muito positivos, mas, por exemplo, se eles determinam, limitam, especificam comportamentos dos profissionais, a gente poderia dizer que a nomenclatura ideal seria um código de moral. Por quê? Porque ele delimita algumas atividades. Ele especifica algumas atividades que ele espera daquele profissional, né? Agora, se a gente criar diretrizes gerais, orientações gerais, quer dizer, promover, na verdade, uma atividade crítica, reflexiva, expandir o conhecimento para justamente promover o bem comum diante de novas demandas, né? Não especificar, mas ampliar a atividade, né? Promover esse olhar crítico para a própria atividade, aí o ideal seria até a gente considerar que esses manuais deveriam receber o nome de diretrizes éticas. Às vezes a gente acha que, eu vi há poucos dias, acho que uns 5 dias atrás, uma notícia que o homem que é bom pagador, ele é considerado nas redes sociais como um homem sexy, ele é valorizado. Então eu achei isso assim muito estranho, porque ser bom pagador é ser bom cidadão, não tem que ser valorizado, é nosso dever ser assim, penso eu. Então assim, essa inversão de valores, às vezes dá a impressão que a ética um plus. Retroagiu, andou para trás. Você ser ético é um plus, que é algo a mais. E na verdade, assim, é até natural a gente esperar esse tipo de retorno, por exemplo, de que é difícil dizer que o bom pagador é sexy, né? Mas a gente poderia considerar que ele é mais atraente, né? Ele chama mais atenção, mas basicamente aí a gente já tem uma questão muito prática, né? Quer dizer, o que vai atrair as mulheres é o cara que tem condição de pagar e de sustentar, né? Basicamente é isso. É o engodo. E aí eu acho que nesse caso aí, eu não diria nem que a gente está diante de um dilema nem moral e nem ético. É uma outra história, é uma outra entrevista. Com Clever, certeza. Obrigada por ter vindo, viu? Eu é que agradeço Muito mais uma obrigada. vez a oportunidade, conte sempre. O Câmara Entrevista de hoje conversou com o psicólogo Clever Munhoz. Nós conversamos a respeito da ética, a ética que permeia todas as relações sociais. E se você ainda tiver alguma dúvida, quiser fazer contato com o Clever, nós estamos deixando aí no vídeo, você pode anotar o e-mail dele, o telefone dele. A gente fica por aqui hoje. Se vê no próximo Câmara Entrevista. Até mais.